Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Eu estou aqui gravando novamente a lição do Levítico, porque, a lição número 20, porque o áudio anterior ele saiu sem som, né? Vim perceber agora com aviso de uma irmã. Mas vamos então, vamos dar sequência à nossa lição, o livro de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1 diz: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... Então nesse versículo, aqui aparece o nome que os hebreus dão para o livro de Levítico, né? Vaikra. Vaikra é o chamado por Deus, né? Chamou, o verbo chamou aí. O livro Levítico vem de Leviticon, do grego, né? Eu já tenho explicado isso nos livros anteriores, quando os 72 rabinos judeus eles traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. Então eles foram nomeando e ficou o nome Levítico, né? Ele é comumente conhecido como Levítico pela tradição ocidental. E eu creio que ele é o terceiro livro da Torá, ou Pentateuco, e contém diversas instruções divinas atribuídas a Moisés e dadas ao povo de Israel, especialmente à tribo de Levi, encarregado dos serviços religiosos, quanto a práticas legais, morais, etc. Né? Levítico, a forma latina, vem do grego, né? E significa cerca dos levitas. Né? Levi era a tribo de origem dos sacerdotes e cabia manter o culto em Israel. A data, escrito cerca de 1512 a.C., o local, escrito como parte da lei, no Monte Sinai, e o autor Moisés, o legislador e líder de Israel, Êxodo 24, do 5 ao 7, Números 33, 2, Deuteronômio 31, 9. Aliás, em Números 32, 33, 2, nós lemos: E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Em mais de 50 pontos, nos seus 27 capítulos, o livro de Levítico afirma, categoricamente, que Deus são palavras que Deus dirigiu ao seu servo Moisés. O Novo Testamento, igualmente, ele introduz uma citação tirada de Levítico 18:5. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:5, ele escreve: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas. E ele cita aí Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O tema de Levítico é a caminhada, a adoração, o serviço detalhado do povo redimido de Deus. No livro de Êxodo, por exemplo, nós temos a saída do Egito, a entrega da lei, o estabelecimento do sacerdócio e a construção do tabernáculo. Em Levítico, nós temos a entrega das leis referente aos sacrifícios e ofertas, a consagração do sacerdócio, o pleno estabelecimento do culto no tabernáculo, a santidade do povo de Deus, em seu corpo, alma e espírito, e o relacionamento entre Deus e o Senhor, as festas do Senhor, o registro de Deus habitando o tabernáculo no meio do povo, que isso sempre foi o desejo do Senhor, que vai se cumprir. E o significado correto da proximidade e comunhão com Deus, tão desvalorizado em nossos dias, mas é importante essa ênfase de Levítico. Estatística. É o terceiro livro da Bíblia. Tem 27 capítulos, 859 versículos. Como o autor é inglês, então com certeza essas palavras, o número de palavras se refere a King James fiel. 24.541 palavras, 3 perguntas. 58 versículos com profecias cumpridas, 6 versículos de profecia ainda não cumprida, 799 versículos de história, 26 promessas, 795 mandamentos, 125 predições e 35 mensagens. O livro de Levítico ele pode ser resumido com Deus, a obediência e o sacrifício. Ele fala bastante disso. Então, acredito que nós vamos, sobre os sacrifícios, nós vamos fazer um apanhado geral, e vou citando os locais, né, os capítulos e versículos, para a gente não fazer aqui uma leitura cansativa desses textos. É importante a gente dar a ênfase e depois cada um, conforme for sentindo, conforme for estudando a Bíblia, vai pesquisando na sua Bíblia. Então vamos lá, os sacrifícios apresentados individualmente pelos israelitas. Vou dar o nome, o conteúdo e o significado. O nome: ofertas queimadas. Você vai encontrar em Levítico 1 e do capítulo 6, do versículo 8 a 13. O conteúdo: um boi, cordeiro, bode ou um pombo macho ou um pombinho sem defeito.
Significado: essa oferta voluntária simboliza completa entrega a Deus. As ofertas de cereais, Levítico 2, no capítulo 6, do 14 a 23. O conteúdo: grãos, flor de farinha, com óleo de azeite de oliva e sal, mas nunca com qualquer fermento. Significado: essa oferta voluntária ela acompanha a maioria das ofertas queimadas e simboliza a devoção a Deus. Ofertas de comunhão, as chamadas ofertas pacíficas, Levítico capítulo 3 e no capítulo 7, dos versículos 11 ao 36. Conteúdo: qualquer animal sem mancha do rebanho de gado ou de ovelhas. O significado: a refeição seguida a essa oferta voluntária simboliza a comunhão com Deus e ação de graças por bênção. Então, Deus ensinava muito o seu povo a lei do agradecimento, né? Uma coisa que o povo não aprendeu muito e o povo de hoje também não é muito diferente, mas é importante nós aprendermos a agradecer a Deus. Ofertas de comunhão, as chamadas ofertas pacíficas, capítulo 3, no capítulo 7, do 11 ao 36. O conteúdo: qualquer animal sem mancha do rebanho de gado ou de ovelha. A refeição, seguindo essa oferta voluntária, simboliza a comunhão com Deus e gratidão, né? Eu acho que até essa parte já foi dita. Ofertas pelo pecado, Levíticos 4, versículos 1 ao 5, versículo 13, capítulo 6, versículos 24 e 30, capítulo 12, versículos 6 a 8 e capítulo 14, versículos do 12 ao 14. O conteúdo: um animal específico é requerido dependendo do status e da posição financeira. Ao muito pobre é permitido trazer uma oferta de fina flor de farinha, de trigo, perdão. Significado: pelo pecado ou impureza. E as ofertas pela culpa, em Levítico 5, versículos 14 e 6, e 7, capítulo 7, versículo 16, capítulo 14, versículos do 12 ao 18. Então, na verdade, vai do capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 7. Conteúdo: valioso cordeiro ou ovelha sem defeito. O significado: dessa oferta era requerida de uma pessoa que violasse os direitos de alguém, como por exemplo o furto. Era também requerida quando houvesse cura da lepra, pois Deus era privado de um adorador enquanto a pessoa estivesse doente. Então, todos esses significados para que a gente esteja meditando. Os sacrifícios do Levítico. Então, uma outra coisa importante é ver os sacrifícios. Nome: a referência, a ocasião, a oferta e a disposição. Nome: holocausto, em hebraico olá. Referência: capítulo 1, versículos 1 ao 17. Ocasião: para obter o favor de Deus. Oferta: um animal macho sem mancha, sem mácula, né? As posses do indivíduo determinam o tipo de oferta. Disposição: tudo queimado. A oferta de manjares, a minha. A referência: capítulo 2, versículos 1 ao 16. Oferta: a ocasião, ações de graças e obtenção da boa vontade divina. Oferta: bolos, asmos, salgados ou cereais. Disposição: parte queimada para Deus, o resto era dado aos sacerdotes. Os sacrifícios pacíficos, os Zebá, Selamim, do capítulo 3, versículos 1 ao 17, capítulo 22, do 18 ao 30. Ocasião: gratidão a Deus, comunhão com Ele, júbilo público, desobrigação de votos. Oferta: um animal macho ou fêmea, sem mancha, conforme as posses do indivíduo. Então, mais uma vez, a gratidão aqui, a comunhão, e em alguma situação para se ver desobrigado de algum voto que tenha feito e tenha dificuldade de cumprir. Disposição: gordura queimada, resto comido pelo sacerdote e adorador, em refeição de comunhão. A oferta pelo pecado, Hatat, capítulo 4, versículos 1 até o capítulo 5, versículo 13. Ocasião: necessidade de purificação do pecado ou imundície. Oferta: um novilho para o sacerdote ou congregação, um bode para o príncipe, cabra, cordeiro, 2 rolas ou pombinhos, oferta de manjares para cada pessoa, individualmente. A disposição: gordura queimada para Deus, o resto comido pelos sacerdotes. E o último tipo de sacrifício, o sacrifício pelo sacrilégio, o azan, capítulo 5, versículos 14 e 19, culpa por tirar das coisas sagradas ou por alguma perda no santuário. A oferta era um carneiro sem mancha, sem mácula. A disposição: gordura queimada o restante comido pelos sacerdotes. Então, boa parte era dedicada aos sacerdotes. E nós temos aqui então um texto bastante importante, citado, muitas vezes polêmico. Levítico 10, nos versículos de 1 a 2.
nós lemos: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram deles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. No versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab significa generoso, Abiú significa ele é meu pai, e estranho, a palavra zur, ela significa estranho, que foge aos padrões de uso, né? Que não se reconhece, que não faz parte de alguma coisa. É algo, então, repugnante, que provoca indignação moral. Agora, quais foram os pecados de Nadab e Abiú? Que essa tem sido uma grande questão, a pergunta. Quais são? Vamos lá. Primeiro, eles fizeram no serviço de Deus o que não havia sido ordenado, tal como um dia também vai repetir o ato de desobediência, de fazer o que Deus não quer, não necessariamente dessa forma, mas assim, né? Como o versículo 1 diz, o que não lhes ordenará. 2. Ofereceram fogo estranho ao Senhor, isto é, fogo que eles mesmos tinham feito, e não o fogo do altar. Em Números 3, 4, lemos: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Tamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. Terceiro, oferecer incenso na hora e lugar errados, o que não lhes ordenara. Versículo 1. 4. Deixaram de santificar-se perante o Senhor Deus e a congregação que estava em estado de êxtase espiritual. No próprio Levítico, capítulo 9, versículo 24, nós lemos: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilar e caíram sobre as suas faces. Então era um momento em que o povo vê que Deus aceita a oferenda, então o povo está realmente alegre, feliz, ele entra num clima de êxtase espiritual devido a isso, né? E Nadab e Abiú não notaram nada disso. Atitudes assim tiveram semelhantes, foi usar, lá em 2 Samuel 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, e Ananias e Safira em Atos 5, capítulo 5, versículos 1 ao 10, né? Quinto, Nadab e Abiú estavam embriagados, haviam bebido e tentaram realizar os serviços sagrados sob a inspiração do álcool e não de Deus. O número 6, Nadab e Abiú usaram brasas que não haviam sido retiradas do altar. Em Levítico 16, 12, nós lemos: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e os levará para dentro do véu. Era isso que tinha que ser feito. Com certeza eles cometeram esse erro grave por estarem sob o efeito da bebida alcoólica. E deu no que deu, né? Infelizmente a bebida tem sido uma desgraça na vida de muita gente, e tem aí uma boa parte do povo evangélico já adentrando para a bebedeira. A lição que fica é que nós devemos estudar a palavra do Senhor, aprender a tirar todas as dúvidas, para que possamos obedecer ao Senhor de forma plena e completa, da forma com que Ele quer, e não como a gente quer fazer, como anda se fazendo aí, né? O povo do Senhor hoje, especialmente no Ocidente, pretende agradar ao Senhor, cada um ao seu modo. Como vemos Cristo no Levítico? Primeiro, por meio dos símbolos e ritos, Levítico apresenta uma descrição do caráter de Deus que é pressuposta e aprofundada na mensagem do Novo Testamento sobre Cristo. Segundo, que Levítico ensina que Deus é a fonte da vida perfeita, que Ele ama o seu povo e quer habitar no meio do seu povo, é essa insistência do Senhor. Terceiro, vimos nisso uma prefiguração da encarnação do Verbo de Deus. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Levítico também nos mostra claramente o grau gravíssimo da pecaminosidade do ser humano. Então logo os filhos de Arão foram ordenados e profanaram o seu ministério sacerdotal e morreram. Claramente Levítico nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23. Aí nós temos a questão dos animais, né? Dos animais que se deve comer e que não se deve comer. Um fato para a gente chamar um pouco a atenção, né? Então nós temos aí uma porção de bichinhos. A gente dando uma lidinha um pouquinho mais aqui, aí a gente vê aqui a lista, que temos vários animais chamados limpos, né? Boia, cabra, ovelha, veado, gazela, corça, cabra montês, o antílope, ovelha, gamo, touro, búfalo, e aí depois vem os impuros: águia, águia marinha, açor, falcão, toda espécie de corvo, gavião, mocho, gaivota, e por aí afora. Então,
essa turma toda. E ainda temos, né, lagostim, lagosta, tubarão, lula, siri, coelho, porco, morcego, todos são animais considerados impuros, né? E dos peixes, aqueles que são permitidos, Levíticos 11:9, sardinhas, gós, salmão, merluza, né? O salmão, graças a Deus, o salmãozinho maravilhoso. E aí entra também aqueles camarão, caranguejo, piraíba, polvo, que não são desejados, né? Então, se a gente olhar aí, uma listinha aqui, aí nós vamos ver esse aqui. Depois aparece esse carinha aqui, né? Que muita gente gosta. E que vem a pergunta, e daí? Como é que faz? Podemos comer carne de porco ou não? Em Levíticos 11, 46 e 47, nós lemos: esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. O que Deus proibiu de comer? No tempo de Adão, em Gênesis, baseado em Gênesis 1, 29 e 30, eles comiam somente vegetais, não havia ainda carnívoros, né? Por isso que eles viviam mais. No tempo de Noé, após o dilúvio, passaram a comer animais e vegetais. Gênesis 9, 2 ao 3. E no tempo de Moisés, então, após os 10 mandamentos, a lei de Moisés, os israelitas então recebem essas determinações de animais, né? No capítulo 11 todo é de animais impuros e puros, aqueles que eles podiam comer ou não. E assim eles vão tendo aí a sua direção para saber o que comer ou não. Aí no tempo de Jesus, vindo à igreja, no Novo Testamento, o que os discípulos de Cristo podem comer? Animais e vegetais. Marcos 7,15, Marcos 7, 18, 20, Atos 10, do 9 ao 15, Atos 11, do 4 ao 10. Mas 1 Coríntios 10, do 25 ao 26, nos esclarece: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, nós vemos aí que, vamos dizer assim, os israelitas, os judeus, até hoje eles seguem o Antigo Testamento, né? Então eles são proibidos de comer essas coisas, não comem. A igreja, não é que Deus disse, vai lá e come. Não existe esse tipo de proibição, correto? Não quer dizer que existe a indicação, né? Vamos dizer assim, comer morcego, como muitos povos comem, vem aí doenças. Então a gente precisa ter bastante discernimento do que está fazendo, né? Especialmente com relação à alimentação. Aí, por final, a lição final, nós temos que falar sobre Moloque. Levítico 18, 21 diz: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do Senhor, o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Digamos o seguinte: Moloque vem do hebraico Molek, significa rei. Ele era adorado como Amon-Ra no Egito. E à medida que vai passando, ele vai adorando, aliás, eu já expliquei isso em vários vídeos que publiquei sobre principados e potestades, eles vão mudando o nome conforme o tempo, conforme a nação, correto? Até Salomão caiu nessa, infelizmente, na adoração de Moloque e de Astarote. Sua imagem era uma estátua de bronze, a cabeça era coroada e se parecia com um bezerro, os braços eram estendidos como se para abraçar os que aproximavam. Talvez dê para ilustrar um pouquinho aqui, tá vendo? Aqui. Aqui também. Aqui mais especificamente. Era dessa forma que acontecia. Moloque era adorado com o sacrifício de crianças recém-nascidas, de bebês. A sociedade da época aceitava isso. Para receber o favor de Moloque, sua estátua era aquecida pelo fogo do seu interior até o metal ficar incandescente. Os bebês eram sacudidos acima das chamas ou passados através dos braços, ardendo em brasas como dedicação a este principado, aprovado como um deus, adorado, na verdade, como um deus. Muitos bebês eram queimados vivos dentro da imagem de Moloque. Os pais matavam seus próprios filhos. E é o que se faz hoje também, né? Moloque continua sendo adorado em nossos dias. A forma moderna de atendê-lo é através da prática do aborto. A sociedade moderna vem aceitando o aborto cada vez mais. Em 2021, para vocês terem ideia, o número de abortos foi maior do que o número de mortos na pandemia da Covid-19. Entre 2015 e 2017 e 2019 foram mortos 73 milhões e 300 mil abortos. Isso é maior do que a população da Grã-Bretanha, que passa dos 68 milhões.
Dá uma média de 6 milhões e 10 mil abortos por mês. É praticamente a população da cidade do Rio de Janeiro. Assim, quando Astarote assume o controle, o principado assume o controle de uma nação, Moloque vem junto e trabalha para a legalização do aborto ou para afrouxar as leis, né? Pois o sangue de bebês é uma exigência da sua adoração. Ele precisa de muito sangue de bebê. E aqui no Brasil, o Brasil já, a partir desse ano, já seguiu a norma, né, daquilo que faz. O Brasil está governado, infelizmente, dominado por Astarote, e o Moloque já assumiu bastante também. Por quê? Nós já vimos, a primeira consequência é que o Brasil saiu, ele deixou de fazer parte daquela aliança internacional contra o aborto e a favor da família. Consequentemente, já o Ministério da Saúde já baixou uma norma que não há mais necessidade da mulher que se apresenta como sofrendo estupro para abortar, não há mais necessidade de fazer um boletim de ocorrência na polícia. Basta chegar e já resolver a sua questão. A questão é que o aborto ele é a exigência de adoração para Moloque. Moloque exige sangue de bebês. E agora o Brasil faz parte desse grupo muito grande que está oferecendo os seus bebês inocentes na sua adoração. Pode parecer loucura, mas o mundo espiritual funciona assim. Aceite você ou não, acredite você ou não. É assim que funciona. E por último, o capítulo 27, versículo 32, ele fala: quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. O costume aqui é o de contar os animais, enquanto passavam um por um debaixo do cajado do pastor. De todos os que passavam debaixo do cajado, o 10º era contado e marcado com uma vara mergulhada em tinta vermelha, e reservado para Deus, como sendo dízimo e santo ao Senhor. E essa é uma fidelidade que o judeu ele mantém, né? Tanto que foi perguntado para o rabino judeu Roni Gorwitz, como é que dar o dízimo dos judeus que não são agricultores e não têm campos em colheitas, até mesmo nos tempos bíblicos, né? E ele diz, né, a ideia do dízimo foi importada da agricultura para o salário da pessoa, pela tradição judaica. Eles calculavam até os centavos exatos. Além disso, eles dão uma oferta de justiça social, chamada tzedakah, e a oferta secreta. Assim, os judeus continuam dando o dízimo ao Senhor dessa maneira. Até porque a maioria não está mais na agricultura, no setor hortifruti granjeiro, né? Os judeus são 0,02% da população do mundo, né? Que é o restante dá 99,98%. 11% dos bilionários do mundo inteiro são judeus. Metade dos bilionários dos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, é composta por judeus. Israel, apesar de ser uma nação bem novinha, foi estabelecida em 14 de maio de 1948, tem aí 75 anos, né? Já é uma das nações mais ricas do mundo. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Então, nós vemos aí a influência de uma obediência, né? 75 vai fazer agora em maio, correto? Nesse ano. A família judia de Rothschild, os Rothschilds, é uma das famílias mais bilionárias do mundo, com um patrimônio de 350 bilhões de dólares. 51% de toda a riqueza do planeta está na mão de judeus. Fidelidade, compromisso, aliança que eles têm com Deus, ainda que vão precisar reconhecer Jesus Cristo, e isso vai acontecer no final da grande tribulação. Ela tem esse papel. Enfim, nós vimos aqui no livro de Levítico, colocando aí as ofertas, todas as coisas, vimos aí a questão da falta de seriedade de Nadab e Abiú. Espero que você tenha gostado e que tenha sido edificado. Se você ainda não fez, eu te convido a se inscrever no meu canal, acionar o sininho de notificações e também compartilhar a mensagem com aqueles que gostam de aprender e estar sempre conhecendo mais da palavra do Senhor. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando do livro de Números, com bastante novidades e sempre trazendo informações com base no original hebraico e também com base nos costumes judeus. Muitas vezes nós trazemos dos judeus na época, o costume da época, também atualizando com o costume dos judeus hoje, porque algumas coisas mudam. Espero então que você tenha gostado. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus esteja te iluminando, ajudando você cada vez mais a conhecer e buscar o conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.